Graça e paz, queridos. Quem está aqui, diga amém. Aleluia. É muito bom estar com vocês. Mais uma vez, né? Estamos sempre juntos aí. Mas é uma alegria muito grande estarmos aqui adorando ao Senhor, juntos e dando oportunidade ao Espírito Santo de ministrar os nossos corações. Está hoje aqui na igreja, dentre todas as pessoas, uma amiga minha lá da escola, do mestrado, que é a Mary. Seja bem-vinda. Ela também é serva do Senhor, ela é crente, parece que ela é pentecostal, não é isso? e é da Assembleia de Deus também, tem que ser, né? E eu convidei ela para estar aqui na igreja, ela aceitou o convite, é uma honra muito grande tê-la aqui. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia comigo, em um texto que seguramente você conhece. Talvez é um dos únicos que quase todo mundo conhece. Talvez ele só perca para o outro irmão dele, que é o 91. Então, esse deve ser qual? Tem que ser o 23, né? Eles são irmãos. Abra comigo, então, no Salmo 23. É o Salmo do pastor. Nem precisa ler, porque todo mundo conhece. Eu vou ler só por uma questão de não perder o costume, né? O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre as recompensas da intimidade com Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrava que, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu trouxe um telefone lá do Brasil, um aparelho que naquela época era um bom aparelho para o brasileiro. E quando eu cheguei aqui, eu precisei trocar de aparelho para funcionar aqui nesse país. E eu tinha muitos contatos de muitos anos, pastores, empresários, amigos, parentes, pessoas crentes, não crentes. Eu tinha uma lista enorme de números. E aí, quando eu fiz a mudança, eu consegui pegar alguns eu perdi. Mas aí minha lista reduziu bem para muito menos do que o número que eu tinha antes. E aí passou um tempo, essa lista foi crescendo, e eu ainda tenho o telefone antigo guardado, tem todos aqueles contatos do Brasil, e agora eu tenho mais de 1000 contatos aqui nos Estados Unidos, de pessoas que a gente vai conhecendo nas igrejas, no trabalho, para todo lado. Mas a grande questão é que eu não tenho intimidade com essas pessoas. Eu tenho o nome delas, algumas se eu não vir a foto, eu não sei quem elas são, mas elas estão na minha lista de contato, e eu quase poderia dizer que são, em alguma medida, meus amigos. Se você for no meu Facebook, eu também tenho mais de 3.000 amigos, que estão lá como amigos, mas eu não tenho intimidade com essas pessoas. Então, conhecer é bem diferente de ter intimidade. E esse salmo nos fala que existe algumas recompensas quando se tem intimidade com Deus. Eu estava me lembrando de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, de um pregador conhecido que trouxe uma palavra muito poderosa sobre o Salmo 23. E quando ele fez o apelo, nenhuma pessoa se converteu. E aí veio um pastor velhinho, que já não estava nem pregando mais. E aí, quando ele foi fazer o encerramento, ele pegou o Salmo 23 e leu. E quando ele começou a ler aquele salmo com aquela voz trêmula, cansada de um idoso, as pessoas começaram a chorar
e sem que ele chamasse, quem estava ali que não era crente, começaram a vir para frente e se converter. E aí, no final, alguém perguntou assim, gente, aquele pastor famoso pregou uma mensagem tão poderosa sobre o Salmo do pastor 23 e ninguém se converteu, e aquele velhinho pregou uma mensagem, leu um texto apenas do Salmo 23, e aquelas pessoas todas vieram à frente se converter. E aí eles falaram assim, olha, existe uma diferença entre esses dois. Um conhecia bem o Salmo do pastor, mas o velhinho conhecia bem o pastor do Salmo. E isso é intimidade. A diferença entre conhecer e ter intimidade é só esta. E quando você lê esse salmo, ou quando nós abrimos esse salmo, todo mundo pode dizer, eu já conheço o salmo do pastor. Mas eu quero te perguntar, você conhece o pastor do salmo? Você sabe quem ele é? Você tem andado com ele? O que ele tem falado para você? Então eu quero compartilhar algumas coisas hoje sobre o Salmo 23 e vamos ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite, nessa manhã. Deus sempre está à procura de pessoas que desejam ter um relacionamento íntimo com Ele. E quando nós falamos de intimidade com Deus, isso, de certa forma, gera algum incômodo em algumas pessoas, porque normalmente as pessoas associam essa ideia de intimidade com Deus com a ideia de fanatismo. Eu não preciso chorar, eu não preciso rolar no chão, eu não preciso pular para dizer que eu tenho intimidade com Deus. Eu não preciso vir à frente, eu não preciso fazer uma sucessão de coisas. Realmente não precisa, mas normalmente quem tem intimidade com Deus faz tudo isso. Não é verdade? Quando ele assusta, ele já caiu. Ele não é jogado, ele se joga. Ele não é chamado, ele se vai a si mesmo, sei lá como é que eu poderia dizer isso, de maneira bem errada. Ninguém precisa chamá-lo, ele sai correndo, porque ele é apaixonado, ele é íntimo de Deus. É aquele negócio do filho que não bate na porta do quarto, ele já entra pulando em cima da cama, porque tem intimidade. E aí, queridos, intimidade é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. É ter o pensamento alinhado ao pensamento de Deus. Você faz aquilo que Deus quer que você faça, e aquilo que Deus quer que você faça, se Ele te procurar, você estará fazendo, porque você está alinhado com Ele. Embora a Bíblia fala que quão distante é o céu da terra, assim são os pensamentos de Deus distantes do nosso. Isso no aspecto do homem natural, mas quando uma pessoa está andando no Espírito, essa verdade não se aplica a essa pessoa. E aí, ser íntimo de Deus é uma dependência total, é uma confiança absoluta, é um amor apaixonado. Porque amor é uma decisão, mas a paixão é uma resposta, é uma expressão do amor. Uma pessoa pode amar por decisão, eu decido amar até meus inimigos, mas eu posso amar de forma seca, eu posso amar de forma, talvez, muito insensível. Agora, quando eu sou apaixonado, aí você fala chorando, você fala com emoção, porque você junta tudo que você é naquilo que você diz que ama, naquilo que você diz que é amor. É fartar-se do melhor prazer possível quando você está perto dessa pessoa. É tornar-se semelhante, parecido. Sabe, quando você ama muito uma coisa, você começa a se parecer com ela. Você começa a falar como ela, começa a pensar como ela, começa a se vestir como ela, porque você gosta daquela pessoa. Então, amar a Deus, ter intimidade com Deus, envolve esse nível de paixão, esse nível de amor, de intimidade com Ele. Todos os personagens mais influentes da Bíblia, aqueles que se destacaram na intimidade com Deus, você pode, talvez, ver muitos na Bíblia, muitos que foram usados por Deus, mas você vai ver alguns que tinham um grau de intimidade maior. Por exemplo, Jó era um homem de muita intimidade com Deus, sabe por quê? Antes dele falar quem era Deus, Deus falou quem era ele. Deus falou com o diabo, você viu meu servo? Homem justo, fiel, temente, se desvia do mal. Deus falando do servo dele. Isso é um nível de intimidade impressionante, quando Deus começa a fazer propaganda de você.
A gente vive colocando foto da gente no Facebook, frases que a gente falou, coisas que a gente fez, pessoas que estiveram com a gente vai lá e tira uma foto com a pessoa rindo. E aí, só para ver quem a gente conhece, onde a gente esteve, o que a gente fez. Mas imagina, talvez você é uma pessoa de muita influência com as pessoas, ou com um certo grupo de pessoas, mas tem algumas pessoas que têm muita influência no céu. Quando elas oram, ou quando elas falam amém, costuma acontecer muito mais coisa do que quando uma outra pessoa ora por horas. Porque tem intimidade com Deus, conhece a Deus e é conhecido por Deus. Jó era um homem desse. Você vai ver, por exemplo, Moisés, Samuel, Davi, Daniel. E eu gosto desses nomes porque teve uma vez que Deus falou, lá em Jeremias 15, ele disse assim, ainda que Moisés ou Samuel intercedesse diante de mim, eu não mostraria favor para com esse povo. Deus estava falando assim, tem duas pessoas que têm um nível de intimidade impressionante, mas até se eles orassem, eu não atenderia. Tem hora que Deus fecha tudo, mas nesse caso aqui, essas pessoas eram pessoas de muita intimidade. Agora, existem recompensas para a intimidade com Deus? O que Deus promete fazer, o que Ele fará quando você tem intimidade? Como você pode realmente contar a respeito do que Deus fez com você ou fará com você através da intimidade? Então, esse salmo começa dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa intimidade com Deus, ela produz satisfação plena. É engraçado que a palavra satisfação é uma palavra usada na tapeçaria. Não sei se você já viu aquelas almofadas que tem um botão no meio assim. Aquele botão tem uma linha que liga o botão ao outro lado da almofada. Aquele espaço que ele delimita chama-se basta. E aquele espaço ali traz um sentido de satisfação. É suficiência. Aquele tanto ali é suficiente, basta. Imagina você chegar num nível de intimidade com Deus, onde você não sinta falta de nada. E eu não estou me referindo a pessoas que estão nadando no dinheiro. Pode ser que essas pessoas também estejam nesse nível. Mas eu me refiro a uma pessoa que está, independente da circunstância em que ela esteja ou que ela se encontre, ela olha para dentro de si e não sente falta de nada, porque ela se sente satisfeita com Deus. Ela está bem. O relacionamento dela com Deus já lhe basta. Isso é algo impressionante. E é mais ou menos isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Não significa que você não está em lutas, que você não passa dificuldades, mas significa que o Deus que você tem e com quem você se relaciona é suficiente para te preencher, independente de você estar bem ou mal, de você estar desfrutando do melhor dessa terra ou passando por privações. Você vai ver homens de Deus que eram satisfeitos com Ele quando eles estavam nos piores momentos. E aí, essa ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma ideia que acrescenta poderosas recompensas da intimidade com Deus. Isso não é fruto de um conhecimento teológico, isso não é fruto de um conhecimento intelectual de Deus, isso não é fruto de um conhecimento aprendido nos livros, é fruto de um relacionamento com Deus. Porque Davi estava olhando para o Senhor como ele se via como pastor lá daquele rebanho que ele pastoreava. Ele se via cuidando daqueles rebanhos, ele se via ocupado o tempo todo, preocupado e dando tudo de si para garantir a melhor condição para aquelas ovelhas, e ele olhava para Deus, ele conhecia um Deus que fazia isso com seus filhos, com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Então, queridos, algumas coisas que nós vamos destacar nesse texto do Salmo 23, e eu quero passar a fazer isso nessa manhã, e são importantes, e eu quero que você saia daqui, em nome de Jesus, com a consciência de que você tem um Deus que é o pastor da sua alma, é o pastor da sua vida. Ele começa dizendo assim, que ele o conduz, ou o conduzia a pastos verdejantes e água de descanso. Eu quero chamar essa primeira declaração de Davi como uma declaração de sustento físico e espiritual. São as duas áreas principais que nós
Dependemos do sustento e da provisão de Deus. Essa ideia de realização pessoal, mas que se manifesta como descanso espiritual. Essa ideia de que ele te leva para as águas de descanso, ele te faz alimentar em pastos verdejantes, do ponto de vista prático, Davi pegava suas ovelhas e procurava o melhor pasto e as conduzia para lá, para que elas pudessem se alimentar. E quando elas estavam se alimentando, o sol esquentava, ele conduzia essas ovelhas para as águas de descanso. E ali elas tomavam água, descansavam, é o prático, é o básico. Mas durante o dia a dia da nossa vida, enquanto nós enfrentamos as tensões, as pressões, os desafios, as circunstâncias, nós sabemos onde comprar uma boa comida ou uma péssima comida. Tem gente que passa no Dunkin' Donuts e pega um cafezinho gelado ou qualquer uma outra coisa e sai comendo aquilo, conversando e dirigindo e tentando levar a vida dele como normalmente se faz por aqui, por falta de tempo. Tem uns que comem na sala de aula, tem outros que comem enquanto trabalham. É normal isso por aqui. E não é necessariamente esse tipo de sustento, porque, seja como for, Deus provê sustento para nós. Está todo mundo gordinho, ninguém está passando fome como lá na Somália. Todo mundo está bem alimentado. Mas a grande questão é que o salmista apresenta um Deus que satisfaz a sua vida. Um Deus que te preenche, um Deus que te deixa bem, confortável, e você se sente descansado nele. O descanso além daquele que você consegue tirar depois de uma noite de sono. Porque às vezes você dorme e acorda cansado. Você deita na cama, você dorme 5 horas, 6 horas, 8 horas, mas de manhã parece que não foi suficiente ainda. Porque, na verdade, o maior cansaço que nós sentimos na vida é o cansaço do pecado. O pecado, ele estressa, ele gera culpa, ele gera remorso, ele gera vergonha, ele gera trauma. E quando você tem Deus como pastor da sua vida, você realmente tem descanso nessas áreas. O descanso físico, você deita na cama, dorme e fica bem. Agora, esse descanso espiritual, ele só pode ser produzido pelo Senhor. E o Senhor fala em Mateus 11, 28 o seguinte: e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A ideia é que ele realmente consegue prover um nível de descanso que você não encontra em lugar nenhum. Aí você fala: engraçado, pastor, eu sou crente, já tem muito tempo, e eu nunca senti esse negócio, não. Isso é uma verdade. Tem muitos crentes que não conseguem descansar em Deus. Ele está sempre preocupado com as más notícias, ele está sempre preocupado com o que falaram na televisão, ele está sempre preocupado com as ameaças do futuro. Não sei o que eu terei para me aposentar, não sei o que será do meu casamento, não sei o que será disso ou daquilo. Essas preocupações, elas evidenciam um nível de intimidade raso com Deus, porque quando você tem Deus, embora você obrigatoriamente tenha que ser responsável com o futuro, você tem paz a respeito do futuro, porque você sabe que nele há descanso para a sua alma. Agora, uma outra coisa, ele fala assim: refrigera-me a alma. E aí isso me leva a refletir a respeito de algumas coisas. Por exemplo, há uma estimativa de que 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio não fatais todos os anos. Entre 10 a 20 milhões de pessoas. Mas uma estatística mais próxima diz que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Enquanto eu estou falando aqui, já dezenas se mataram no mundo, em alguma parte do mundo. Mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano. E alguns acreditam que essa pode ser a segunda causa de morte no mundo. Uma outra coisa é que as indicações é de que para cada adulto que morreu de suicídio, pode ter havido cerca de 20 tentativas que não deram certo. Essa é um quadro emocional e espiritual do mundo. Algumas áreas principais que geram conflitos e que fazem as pessoas chegarem a pensar em se matar, por exemplo, são as 4 principais perguntas: de onde eu vim, quem eu sou, com quem me casarei
e por que eu estou aqui. Inclusive, com quem me casarei é uma das questões que gera suicídio. Agora, uma coisa curiosa é que nos últimos tempos você tem visto muito a respeito de suicídios de pastores, de crentes, de pessoas que crescem na igreja, de homens de Deus, que já foram homens de Deus, que já estiveram em momentos altos da sua vida e agora chegam num ponto onde eles só encontram resposta na autodestruição, no fim da própria vida. Então, essa situação mostra um problema, uma carência emocional que não consegue ser suprida em lugar nenhum. Mas o salmista, olhando para Deus, ele fala o seguinte: olha, o Senhor refrigera a minha alma. Eu consigo andar com Deus a ponto de não ter estresse, a ponto de não ter doenças emocionais que afetem o meu estado emocional, porque eu encontro em Deus a cura. Eu encontro em Deus o remédio para as minhas emoções. Eu encontro em Deus a paz. Uma vez eu passei por uma situação muito, muito delicada. Eu não posso te contar ela aqui com clareza. Um dia, talvez no futuro eu possa contar, porque eu exporia pessoas, nomes de pessoas que não vêm ao caso. Mas naquela noite eu estava indo fazer uma conferência, uma grande conferência numa cidade. Depois isso saiu nos jornais e tudo. E aí, nessa conferência, indo para essa conferência, eu tinha passado por uma situação muito, muito difícil, muito triste, algumas horas antes. E eu entendi melhor, hoje eu consigo entender melhor, quando você é visitado por um espírito de suicídio. E o diabo falava no meu ouvido, enquanto eu estava dirigindo aquele carro, indo para Vitória, ele falava o seguinte: olha, você vai dirigir, logo na frente vai ter uma curva, nessa curva o barranco caiu, e aí você só continua na mão que você está, porque no Brasil é assim, cai um barranco, dá um buraco, em vez deles consertarem, eles colocam uma placa assim, buraco. Aí você cai no buraco, né? Normalmente é mais ou menos assim. E aí, você vai direto e deixa o carro cair no buraco e mata a sua família. Aí eu estava muito angustiado, eu não conseguia falar com a minha esposa, naquele momento da situação. E aí, chegava lá naquela curva, lá estava o buraco. Aí eu ficava assustado, porque eu sabia que aquele buraco estava lá antes que eu chegasse naquele lugar. E eu desviava o carro e continuava. Pouco mais à frente, uma carreta virá, ultrapassando um carro, e você só continua na mão, porque você vai bater de frente nela. E aí, daí a pouco, eu encontrava a carreta vindo, eu saía e a carreta passava. E a viagem foi assim, a noite toda, a madrugada inteira, eram umas 3 horas da manhã. E aí, eu falava com Deus com muita fraqueza. Eu estava indo fazer uma conferência de avivamento. E eu falava com Deus com muita fraqueza, assim: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Eu não estou aguentando esse negócio. Honestamente, eu estava com tanta tristeza pelas coisas que tinham acontecido, que eu achava realmente que morrer seria a melhor coisa. Eu só não fazia isso porque eu tinha convicções e eu não conseguia abrir mão daquelas convicções, mas eu não estava tendo força. E aí, foi a viagem toda, e a Luciane falava: fala comigo o que aconteceu, fala comigo, fala comigo. E eu não falava. Então, quando foi de manhã, nós deitamos lá numa casa de uma irmã minha, e aí de manhã ela falou: você não vai sair do quarto enquanto eu não orar por você. Aí ela começou a orar. E ela começou a orar, e ministrar, e de repente eu comecei a sentir realmente uma visitação do Senhor. E naquele dia eu chorei muito, eu me derramei demais. E aquela manhã de oração, a presença de Deus refrigerou minha alma. E aquele peso, aquele cansaço, aquela dificuldade foi toda embora, foi toda embora. Os planos que Satanás tinha armado para causar aquela tristeza toda foram todos frustrados. Tudo aquilo foi desfeito e Deus pôde restaurar tudo. Então, o salmista estava dizendo exatamente isso: olha, eu tenho refrigério no Senhor. Às vezes nós sempre corremos, quando estamos tristes, para aquele remedinho que te dá alegria, ou para qualquer outro recurso que possa aliviar a sua dor, e buscar o Senhor. Às vezes, ou é o último recurso, ou nem é mais um recurso. Mas o salmista estava dizendo: olha, eu encontro descanso na minha alma no Senhor.
Eu fico pensando como essas pessoas do passado, os grandes apóstolos ou os grandes profetas que foram, a Bíblia diz que foram cerrados pelo meio, que foram torturados, que perderam seus parentes, que enfrentaram danos terríveis na sua existência, alguns até mesmo viram seus filhos sendo mortos. Como é que esse povo lidava com a depressão? Como é que esse povo lidava com a tristeza? Como é que esse povo conseguia enfrentar essas crises emocionais que estão na alma do ser humano, independente da época deles? Eles encontravam descanso no Senhor. Eles encontravam cura para suas almas, eles encontravam alívio no Senhor. Você vai ver o salmista Davi falando assim, um dia triste talvez da vida dele: por que estás abatido, ó minha alma? Ele falando com ele mesmo. Imagina, se você encontra uma pessoa conversando na rua, o cara andando assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Imagina um cara perdido, conversando consigo mesmo. Hoje é muito comum, porque a pessoa tem fone e ela sai por aí andando e conversando consigo mesma. Mas Davi estava numa manhã pastoreando-se a si mesmo e falando: olha, por que você está perturbado? O que aconteceu? Checando a mente, a consciência, a memória, se tinha algum pecado, alguma coisa, e falando assim: ó, espera em Deus, porque você está triste agora, mas você vai louvá-lo depois. Então a intimidade com Deus te leva a esse nível de cura. E aí você vai ver uma outra coisa que ele apresenta. Antes, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Uma outra coisa que eu vejo aqui é a direção. Existe uma palavra, quando o Senhor, num profeta menor, que se encaixa muito bem com a palavra no original para guia-me pela vereda da justiça, que é a palavra professor de justiça. A Bíblia fala assim, que o Senhor derramará chuva de justiça sobre vós, e aquele termo, chuva de justiça, é professor de justiça. Mas aqui também dá o mesmo sentido, a mesma estrutura da frase no original, é para professor de justiça. A ideia é que o Senhor te guiará por uma vereda de justiça, por amor do nome dEle. E aí, é interessante que lá no Salmo 36, versículo 9, o salmista fala assim: pois em ti está o manancial de vida e na tua luz vemos a luz. A ideia de na tua luz vemos a luz é que quando você é guiado pelo Senhor, uma das coisas que acontece é que Ele ilumina seu entendimento. Para você saber para onde tem que ir, para você conhecer o caminho, para você não tropeçar em lugar nenhum, porque lá no livro de Provérbios, o escritor aos Provérbios, né, que escreveu todos aqueles provérbios, o sábio Salomão, ele disse assim, que o justo não sabe nem em que tropeça, mas o ímpio, né, mas o justo está dizendo aqui: na tua luz vejo a luz, vemos a luz. A ideia é que ele traz luz, e aí como professor de justiça, você vai ver várias pessoas que seguiram a Jesus, como Tiago, João, Pedro, eram pessoas extremamente temperamentais. Mas como Jesus conseguiu fazer com que aqueles homens se tornassem homens quebrantados, que tinham potencial para matar, para destruir, mas aceitaram morrer? Como é que mudou essa personalidade deles? Na verdade, foi uma instrução. Eles continuaram como eles eram. Eles eram corajosos, eles eram do mesmo jeito que eles eram antes, mas agora eles foram instruídos para serem parecidos com Cristo. Então, o salmista está dizendo: Ele me guia mansamente pela vereda da justiça. Como professor, ele guiou Paulo. Paulo era matador de crentes, mas ele passou a ser uma igreja perseguida. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Essa mudança aconteceu porque realmente ele foi ensinado pelo Senhor. Eu estava ouvindo aqui na nossa célula, um dia desse, o Ednei falando que naquelas pessoas que estavam, acho que eram 7, parece que iam ser fuzilados lá num país da África, teve um dos soldados que estava na posição de fuzilador, mas ele viu a convicção daqueles homens. Ele viu a paixão que eles tinham por Jesus, e na hora de serem assassinados, um dos policiais, dos soldados, entregou a arma e se ajoelhou para ser morto também. Essa mudança só acontece quando o Senhor vem para te instruir. Mas a ideia de guiar vem muito mais claramente, não só como instrução, mas como direção. Uma das coisas que mais deixam as pessoas doentes é a falta de rumo.
elas não sabem se casam, se ficam solteiras, se entram na escola ou se vão começar a trabalhar, se trabalham nesse ou naquele emprego, se vão para a igreja pentecostal ou tradicional, ou se saem da igreja, se são crentes em casa ou pela internet, se são homens ou se são mulheres. Essa confusão, essa falta de direção é, na verdade, uma falta de Deus. Porque quando você tem um pastor, o pastor dos pastores, sendo o pastor da sua alma, a Bíblia fala, guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você não só tem direção. Eu fico vendo que nós estamos vivendo hoje um tempo onde não tenho nada contra, respeito quem é, mas tem muitos coaches, né? Todo mundo é coach e quem não é está querendo ser. Por quê? Por que está crescendo tanto? Está crescendo tanto porque as pessoas estão sem direção. Então, na verdade, só cresce a procura porque tem muita oferta. Então, queridos, a grande questão é que as pessoas estão sem direção e elas precisam de alguém para dizer para elas o que elas têm que fazer. Elas precisam de alguém, olha, eu preciso saber como eu vou gastar meu dinheiro. É claro que tem uns especialistas que podem te ajudar nisso. Eu preciso saber como eu vou tomar essa decisão. Eu preciso saber se a viagem de férias para Cancún é melhor do que para Bahia ou para Valadares. E aí a pessoa fala assim, olha, eu vou te ajudar. Por 5 sessões de quinhentão, eu vou te dar o rumo. Aí, quando ele acorda, o dinheiro das férias já foi embora. Aí ele descobre o que é melhor, ir trabalhar de novo para ganhar mais dinheiro. Brincadeira. Mas a grande questão é que o salmista está dizendo, olha, guia-me pela vereda da justiça. A grande questão é o seguinte, quando eu realmente me relaciono com Deus, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Eu não preciso tanto de muletas para viver. Eu preciso realmente de ouvi-lo, de conhecê-lo. Tem gente, queridos, que querem tomar decisões erradas, antibíblicas, condenadas por Deus, e elas precisam de um conselheiro só para confirmar que elas estão certas. Elas não querem Deus porque elas sabem que Deus não vai aprovar a decisão delas. E ele está falando assim, guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Deus não vai te guiar por qualquer vereda. Senhor, eu estou pensando em ir na praia do nudismo essa semana, lá na Flórida. O que o senhor acha? É melhor você ler o livro de São Cipriano, porque a Bíblia vai te condenar, meu irmão. Pode ter certeza. Porque quando você pergunta a Deus qual é a vontade dele, nem sempre ele vai te guiar por aquilo que é melhor para você. Não é aquilo que você gosta. No final das contas vai ser bom, mas a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é morte. Mas ele acha que é direito no início. Agora o de Deus é o contrário. Ele acha que o de Deus é errado, né? Mas o fim é vida. Então o Senhor vai te guiar por aquilo que vai realmente fazer bem para você. E o salmista sabia disso. Uma outra coisa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uma outra coisa que o salmista percebe nesse pastor, que é o Senhor, é a proteção. E aí, é interessante que, quando você tem essa proteção, essa consciência da proteção de Deus, você não tem medo até dos piores inimigos, como ele apresentou aqui. A morte é o pior inimigo. Mas você tem ousadia, confiança absoluta. Tem uma coisa interessante nessa questão da coragem. A gente sempre pensa que o contrário do medo é coragem. Mas, na verdade, o contrário do medo na Bíblia não é coragem. O contrário do medo é amor. E a Bíblia fala em 1 João 4,8 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você sabe que é amado, quando você sabe que Deus te ama e que Ele está com você, você não tem medo de nada. Se você morre, você está com Ele. Então, por que você vai ter medo da morte? Se você vive, Ele está com você. Por que você vai ter medo de viver? Então, você pode passar por vales de sombra da morte, você pode passar por dificuldades. Eu me lembro que uma vez eu subi numa favela lá na nossa cidade, tem várias favelas lá, perto da igreja tem uma. Diz que no Brasil, para cada bairro bom, tem umas 5 favelas de direito, né?
E aí, tem uma favela bastante perigosa lá, bem perto da nossa igreja, e eu subi, eram 11h30 da noite. E eu subi naquela tranquilidade, como se eu estivesse indo lá para Valadares, aqueles lugares mais tranquilos. E aí, quando eu cheguei lá, 11 e pouca da noite, estava eu e mais 2 amigos que faziam mestrados na universidade lá de Viçosa. E aí nós subimos, de repente saiu um cara cheio de cocaína na cara, que o olho dele assim até trincava. E ele com o revólver para baixo, assim, outro bem na minha testa. Ele falou assim, ó, se você for polícia, vai morrer agora. Tipo assim. Aí, o cara muito esquisito. Aí, eu olhei para aquele cara e falei assim, olha, eu sou pastor e eu estou aqui em nome de Jesus e nós vamos lá na casa da dona Efigênia, lá no alto. Aí uma mulher saiu do meio lá e falou assim, mas Jesus, uma hora dessa... Falei, Jesus, minha filha, é de dia, de noite, de madrugada, Jesus não tem hora, não. Aí eu estou lá esperando, e o cara assim... Aí no meio da turma lá sai um cara que o apelido dele era baiano. Nada contra os baianos. Aí ele falou assim, ô irmão, pode subir que nós vamos vigiar seu carro. Aí eu subi. Aí na volta, eles serviram um pato com arroz que eles cozinharam na própria rua ali. Eles ficam a noite toda vendendo droga, fumando e tal, usando. E aí eu sentei lá, conversei com eles um pouco, depois eles falaram que um dia visitaria a igreja. Hoje alguns deles estão na nossa igreja, um dos piores traficantes da cidade estão conosco hoje. Mas aí, resultado, depois que eu cheguei em casa, que eu tomei banho, que eu relaxei, eu falei, gente, eu nem me dei conta que aquele cara podia simplesmente travar o dedo ali pelo efeito da droga e me matar. Eu teria sido morto facilmente. Eu teria matado filhos de alguém que foi para lá fazer mestrado. Depois que eu pensei nisso, mas eu falei, de onde veio aquela coragem? Aquela coragem é simplesmente certeza de que Deus está com você, tanto para a vida quanto para a morte. Porque para Deus não faz diferença se você está vivo ou morto, porque Deus é Deus da descendência de Abraão, Ele não é Deus de mortos. Para Deus, do dia que você nasceu e por toda a eternidade, você não morre. Quem tem Cristo não tem morte. E aí, queridos, essa segurança em relação a todas as outras coisas, você vai ver, por exemplo, lá no livro do profeta Abacuque, ele falando sobre as circunstâncias do dia a dia, ele fala assim, olha, ainda que a figueira não floresça, não haja uvas na videira, mesmo falhando a safra de olivas e os lavradores não produzindo mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a segurança. Você está pronto para qualquer circunstância, porque você sabe que Deus é presente até no vale da sombra da morte. Então, esse nível de fé, de relacionamento, precisa ser resgatado. A gente quer um Deus micro-ondas, apertou 30 segundos e a resposta chegou. Mas, na verdade, Deus, às vezes, é fogão a lenha ainda. Ele fala assim, tem que esquentar a lenha, depois tem que pegar fogo, depois... Mas só que esse tempo que você gasta para acender o fogão, você pega a cinza dele, você pega fuligem no nariz, você vai se parecendo com o fogão. E assim é Deus. Enquanto você está trazendo a glória de Deus está mudando você, está transformando você. E aí, queridos, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Essa é uma ideia de provisão que o salmista percebeu em Deus. E é interessante que Deus se mostrou como o Deus provedor lá no deserto, quando Israel estava indo para a terra prometida. E você vai ver que num lugar que não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha nenhum meio de recurso da vida moderna, Deus proveu tudo que Israel precisava. Deus é provedor. Ontem aconteceu um negócio comigo que eu fiquei bobo, assim, como é que Deus cuida de detalhes, né? Eu fui comprar um negócio ali numa loja de pastor, ali eu acho que em Ready, aquela loja que vende gravata, terno, comprei essa camisa aqui, amarelinha. Aí, quando eu saí do carro, quando eu saí da loja, meu pneu estava baixo, furado, tinha um parafuso nele. Aí eu liguei para a AAA e eles vieram para me ajudar, só que o cara falou assim, ó, você não pode ir comigo no caminhão.
e nem pode ir dentro do carro, é contra a lei. Aí eu descobri que eu estava a pé. Mas é fácil aqui, você liga para a Uber, para aquele táxi que todo mundo usa, e eles te levam. Aí a gente estava pensando em ligar. Mas do lado da gente tinha um cara, que eu nunca tinha visto na vida. E ele era português de Portugal, falava português, claro, e ele falou, vocês falam português também. Aí começou a puxar assunto com a gente. Ele falou, você sabe dar nó em gravata? Eu falei, claro. Aí deu nó na gravata para ele. Aí, quando ele descobriu que eu não tinha como ir, ele falou, eu levo você lá. Aí ele me levou até lá. E aí, o caminhão chegou, nós já estávamos lá. Aí eu falei, gente, eu podia chamar um táxi, mas Deus preparou uma carona para mim. Fiquei feliz, em português. E a gente foi conversando. Aí descobrimos que a loja estava fechada e tinha que ir para outra cidade. Aí a Luciane estava lá chamando o Uber de novo. Aí eu falei assim, Deus, eu tenho uns 30 segundos aí, eu tenho uns 30 segundos para saber se o Senhor vai prover de novo ou não. Aí o cara que falou que eu não podia ir no caminhão falou assim, vocês podem vir comigo no caminhão. Aí nós entramos no caminhão e fomos até a loja. Então, queridos, veja bem, coisa mínima, eu ia gastar uns $10, $15 para essa viagem. A questão não é o dinheiro. A questão é que Deus é provedor. Num país que você não conhece quase ninguém, alguém te põe dentro do carro e te leva. Isso não é comum muito por aqui. Não é verdade? Um estranho fazer isso. E o caminhoneiro, a gente foi conversando, batendo altos papos e tudo. E a gente parecia até amigo. Aí o dinheiro que eu ia dar para o táxi, eu dei para ele de gorjeta. Por que não? Então, queridos, olha, Deus é provedor, mas a maior provisão de Deus, a gente fica pedindo a Deus coisas da terra, mas a maior provisão de Deus aconteceu no Calvário, porque na cruz Ele proveu a salvação, só que nem todos nós sabemos a dimensão da salvação que recebemos, e a salvação que nós recebemos, ela está em 3 etapas, ou em 3 dimensões. Todo mundo fala assim, eu já estou salvo, eu já fui salvo e tal, mas na verdade você foi salvo, você está sendo salvo, e você será salvo. E pouca gente sabe disso. Mas, por exemplo, na cruz, Ele proveu para você a salvação plena, mas você não recebeu ainda a salvação plena. Todos vocês estão salvos, mas ninguém aqui está salvo. Todos vocês serão salvos, mas ainda não estão. Confusão, né? Então, veja bem, a salvação aconteceu no passado, foi a salvação da condenação do pecado. Você merecia ser condenado à morte, e não foi. Quem foi condenado foi Jesus. Isso se chama redenção. Mas também você está sendo salvo do poder do pecado, porque você foi salvo, mas você ainda peca. Isso se chama santificação. Você está sendo salvo diariamente. É por isso até que Paulo fala que nós temos que completar a salvação até o dia de Cristo. Porque você continua num processo de santificação até Jesus voltar. E a Bíblia também nos diz que você será salvo da presença do pecado, e isso é glorificação. É quando o seu corpo mortal se revestirá de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade. E aí você vai subir aos céus e vai ser semelhante a Jesus. Porque a Bíblia fala que ainda não somos, ou não chegou o que havemos de ser, mas quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele. Então, a maior provisão foi a cruz, porque todas as outras coisas com esforço você consegue, mas sem Jesus, você não pode ser salvo. E aí, queridos, a última coisa, para você ir embora para casa, capacitação. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No Antigo Testamento, a unção, ela só acontecia para reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, a única vez que você vai ouvir falar sobre unção é para doente. Você unge o doente, o presbítero unge o doente e ele é curado. Até o pastor era separado, era ordenado, era enviado, mas necessariamente não era ungido igual no Antigo Testamento. Mas essa unção para rei, sacerdote e profeta, ela tem uma aplicação muito grande para nós hoje, que o tempo não nos permite, mas todos nós fomos chamados para reinar.
E todos entendemos reinar no aspecto mais materialista, né? Se você está tendo o melhor carro, a melhor casa, a melhor condição financeira, você está reinando. Mas eu te digo uma coisa, se você tem um padrão de vida alto desse, mas não está vencendo o pecado, você não está reinando, o pecado está reinando sobre você. Você foi chamado para reinar sobre o mundo, a carne e o diabo. Você foi chamado para reinar sobre as tentações. Você foi chamado para reinar sobre as circunstâncias. Você foi chamado e foi ungido para reinar sobre aquilo que é a pior de todas as coisas, que é a sua inclinação pecaminosa. A Bíblia fala lá em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio, ele não reinará sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Poucas pessoas que creem que estão salvas conseguem reinar plenamente sobre essa área. Mas também você foi chamado, foi ungido, não só como profeta, mas como sacerdote. E todos nós temos uma unção de sacerdote. O sacerdote era aquele que levava o pecado do povo até Deus, como intercessor. Essa unção nós temos. E nós precisamos usar essa unção. Precisamos ser mais intercessores, apresentar o povo diante de Deus através da oração. E uma outra coisa, o chamado de rei, sacerdote e profeta, como profetas. Nós temos a unção para fazer a vontade de Deus conhecida na terra através da nossa boca. Nós somos chamados para dar voz à vontade de Deus. Nós somos chamados para dar voz à palavra de Deus. O mundo só sabe o que Deus está querendo. O mundo só conhece o que Deus está desejando fazer quando a igreja fala. Porque a Bíblia fala que para que a multiforme graça de Deus seja conhecido diante de principados e potestades por meio da igreja. A igreja que torna a vontade de Deus conhecida. E aí, queridos, já concluindo, ele fala assim, bondade e misericórdia me seguirão. Isso é uma identidade. Na verdade, todos nós temos essa marca registrada para deixar no mundo. Bondade e misericórdia me seguirão. Todas as pessoas que virem você lá no dia a dia precisam conhecer que marca você tem. E essa marca tem que ser bondade e misericórdia, porque fala do caráter de Deus, do caráter de amor de Deus. E isso mostra que você anda com Ele, que você está com Ele. À medida que você anda com Ele, você começa a se tornar semelhante a Ele no caráter, nos pensamentos e nas atitudes. Infelizmente, nem todos podem dizer o Senhor é meu pastor. Infelizmente, nem todos podem se relacionar com Deus nesse nível de intimidade, mas esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus, que olhemos para um salmo como esse, e olhemos para o nosso relacionamento com Ele, né? E vejamos esse mesmo padrão, ou pelo menos caminhando nesse padrão. Então eu oro para que Deus realmente nos ajude a conhecer não só o salmo do pastor, mas o pastor do salmo, a andar com Ele, a termos intimidade com Ele. Nós vamos orar nessa manhã. Eu quero te pedir que fique aí mesmo no seu lugar. Por favor, fique de pé. O salmista, em vários dos salmos, como por exemplo o Salmo 42, ele fala a respeito da sede que a corça tem pelas águas. Assim também a nossa alma tem que ter sede de Deus. Eu não sei qual é o grau de sede, de desejo que você tem de conhecer mais a Deus. Às vezes a gente conhece muito da religião, a gente conhece muito da história, da estrutura, mas o Senhor nos chama para conhecê-lo. Para escrever um salmo como esse, alguém como Davi precisava ter andado com Deus o bastante para poder ser capaz de dizer, o Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor? Se você diz assim, o pastor Salmão é o meu pastor, ou o pastor Edson, isso é verdade numa certa medida. Mas tem áreas da nossa vida, queridos, que só o Senhor pastoreia. Só Ele nos pastoreia quando nós andamos com Ele. Quando nós gastamos tempo com Ele. Quando nós deixamos Ele falar o nosso coração. E Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer nos ensinar como viver. Ele quer nos ensinar como andar nessa terra. E eu quero te chamar nessa manhã. Curva a sua cabeça.
Pergunte-se a si mesmo aí se você pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Se você sente essa segurança, esse alívio, esse refrigério, se você tem essa paz, se você tem esse descanso, se você está alimentado, protegido, se você vê bondade e misericórdia te seguindo todos os dias da sua vida. Fale com Deus nessa manhã. Se Deus falou com você e você não é crente ainda, se você está decidido a entregar sua vida a esse pastor, o pastor, sumo pastor Jesus, tome uma decisão nessa manhã. Tome uma decisão nessa manhã. Tome uma decisão de se render a Ele. Tome uma decisão e entregue sua vida a Ele. Chame-o para ser o pastor da sua alma. Chame-o para salvá-lo da condenação eterna. Chame-o para te ajudar a santificar a sua vida. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti. Temos consciência, Deus querido, de que precisamos ser guiados por um pastor como o Senhor. Nós te louvamos pelos pastores que o Senhor tem trazido para essa terra, os homens que o Senhor tem levantado. Mas nenhum desses pastores, ó Deus, pode nos dar vida eterna. Só o Senhor pode nos dar. E eles são instrumentos teus para nos ajudar nessa caminhada. Mas nós precisamos andar contigo. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos, ó Deus, permitir que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor nos ensine. E nessa manhã, Senhor, nós te louvamos porque um dia nós te convidamos para ser o pastor da nossa alma. Nós te glorificamos, ó Deus, porque talvez estaríamos nessas estatísticas de suicídio. Talvez estaríamos, ó Deus querido, vivendo debaixo de angústias, de amarguras, se não tivesse recebido consolo do Senhor, paz para a nossa alma. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos recebido refrigério, alimento, direção, proteção, segurança. Temos visto a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançando. E ó Deus querido, nessa manhã, nesse fim de manhã, Senhor, nesse início de tarde, nós entregamos a nossa vida ao Senhor mais uma vez. Nós te glorificamos, ó Deus querido, porque o Senhor tem nos pastoreado desde tanto tempo, Senhor. No meu caso, desde a minha infância, o Senhor tem me pastoreado. Eu te glorifico, ó Deus querido, porque até naquelas horas que eu escorreguei, que eu procurei talvez consolo no mundo, lá no mundo o Senhor usou de alguma forma as circunstâncias para me conduzir de volta para a tua presença, porque o Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. Ó Deus, eu oro para que aquelas pessoas que não podem dizer isso nessa manhã, porque ainda não te conheceram nesse nível de intimidade, de relacionamento, que elas recebam fé nessa manhã, que elas recebam, ó Deus, condições de assimilarem essa verdade e abraçarem essa fé por meio do Senhor. Ó Deus, eu oro, eu entrego a nossa vida nas tuas mãos, que nessa semana que está começando, que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Eu oro a Ti, Pai querido, no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Edson.